Olá, pessoal. Essa é mais uma aula da professora Andréia e professora Alexandra sobre o plano de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa. As habilidades dessa semana são estabelecer a relação que existe dentro do discurso, analisando os argumentos e os seus conectivos, estabelecer uma relação entre as partes do texto, para ver então como que o conectivo ele cria sentido entre essas partes, e reconhecer adequadamente qual a coesão que os conectivos eles vão causar, promovendo a progressão temática e a organização das informações dentro do texto. Essa aula é baseada no que foi ensinado no Centro de Mídias e vocês vão, no primeiro momento, apenas ter contato aos slides. Boa aula! Vamos exercitar o que vocês viram até agora? Muito bem, observe a frase. O meu filho ora estuda, ora joga videogame. Nós temos uma ideia, o meu filho, outra ideia, estuda, outra ideia, joga videogame. Observe que ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele estudar, não joga videogame. Se ele jogar videogame, não estuda. Então, nós temos aqui uma relação de alternância. Ou ele opta por fazer isso, ou ele opta por fazer aquilo. Se a opção dele for a primeira ação, ele vai eliminar a segunda. Se ele optar por fazer a segunda, ele vai eliminar a primeira. É a ideia de alternância, ter mais de uma alternativa, eu escolho uma e excluo as outras. Veja esses outros exemplos. Não sei se leio o livro ou vejo o filme. São duas ações também que ele pratica, ler o livro e ver o filme. Sentindo essa situação, você percebe que não dá para a pessoa fazer as duas coisas. Ou ela lê o livro ou vê o filme. Se ela escolher ler o livro, ela não vai assistir o filme. Se ela escolher assistir o filme, ela não vai ler o livro. Então, nós temos aqui duas alternativas, duas opções. Ele vai escolher uma e vai eliminar a outra. Ou ainda, ou vamos à praia ou ao cinema. Mais uma vez, eu não consigo ir aos dois lugares ao mesmo tempo. São lugares totalmente diferentes, distintos. Então, se eu vou à praia, eu elimino a ideia do cinema. Se eu vou ao cinema, eu elimino a ideia de praia. Então, as opções elas são causadas pelo uso da conjunção alternativa ou. Um outro caso, uma outra oração. Foi para lá, pois estava doente. Observem, agora a conjunção é a expressão pois. Tenho aqui duas ações. Foi para lá, estava doente. Qual é a ideia que o pois vai causar aqui? Qual a relação de sentido que ele vai causar entre essas duas informações? Então vamos lá.
foi para lá. Por quê? Qual o motivo? Porque estava doente. Então, a expressão estava doente, ela explica o porquê foi para lá. Esse pois causa, nesse sentido, a ideia de explicação. Temos agora um trecho da obra do Leonardo Pataca, contando a história do Leonardo Pataca, por Manuel Antônio de Almeida, a obra Memórias de um Sargento de Milícias. E o autor nos diz o seguinte: a causa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e uma conjunção, sobretudo muita paciência, conseguiu o compadre que o menino, uma outra conjunção que frequentasse a escola durante 2 anos, e mais uma vez uma conjunção e que aprendesse a ler muito mal e escrever ainda pior. Então, nós temos aqui conjunções que elas estão ligando não mais palavras, mas já um contexto mais amplo. Qual a relação de sentido que essas conjunções vão causar para nós aqui? Então, vamos observar. À custa de muito trabalho e fadiga e, sobretudo, muita paciência. Então, ele teve uma soma de situações: paciência, fadiga e muito trabalho. Essa soma de informações estabelece para nós uma relação de adição. Sobretudo, de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino frequentasse a escola. Então, qual foi a explicação para o menino frequentar a escola? Foi o compadre ter muita paciência e muito trabalho e muito cansaço. Então, esse que, ele estabelece para nós uma ideia de explicação. Está explicando por que o menino foi para a escola, porque houve um trabalho insistente do compadre. E aprendesse a ler muito mal e escrever ainda pior. Então, ele tem agora aqui uma soma de ideias, não é? Que ele foi lá para a escola e ele fez o que lá na escola? Ler mal e escrever ainda pior. Então, nós temos aqui uma relação de adição, explicação e, novamente, adição. Vamos para o próximo slide. Agora eu vou deixar um tempo sozinho. Leia a frase. Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com sua namorada. Este e é uma conjunção. Geralmente o e ele tem valor de soma. Por exemplo, João falava com a Maria e também com a Joana. Ele conversava com as duas. Soma de ideias. Ou então, João conversava com Maria e não perdia tempo com Joana. Se ele falava com a Maria, se ele conversava com a Joana, eu poderia pensar que ele gostava de conversar. Mas ele fala para mim, não perdia tempo com a Joana. Uma ideia de oposição. Mas observem nessa oração. Será que ele cria para nós a ideia de consequência? Uma vez que a alternativa C e a D, elas falam da mesma situação, oposição e adversidade. Nós já vimos a ideia de alternância e lugar ele vai acrescentar. Qual é a ideia que ele apresenta aqui? Pause o seu vídeo, analise e volte. Se você escolheu a alternativa E, está correto. Silas enfrentou um problema no trânsito. Qual a consequência do problema que ele teve no trânsito? Não se encontrar com a namorada. Então, estabelece para nós uma relação de consequência. Veja aqui uma outra situação, um trecho de um texto. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá. Observem que o autor faz uma afirmação. O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá. Ele faz uma afirmação, mas sofrerá alterações. Se ele não vai desaparecer, como é que ele vai sofrer alterações? E necessitará de um número cada vez menor de pessoas.
Então, ele está ele está explicando as alterações. Visto que, portanto, concluindo a sua ideia, muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas por meio da tecnologia. Pergunta: qual conectivo? Então, nós temos aqui, mas, visto que. Qual deles estabelece para nós uma relação de oposição? Pause seu vídeo, analise e retorne. Se você respondeu que é a conjunção adversativa mas, acertou. Parabéns! Um último caso. O educador Marcelo Miller deu um depoimento, uma entrevista, no dia 16 de maio de 2020, através de uma live. E nela ele declarou o seguinte: é preciso mais e. É preciso mais e menos mas. Observando o contexto que nós temos da educação atual e sabendo que o Marcelo Miller é um educador, o que ele quis dizer com a expressão? É preciso mais e menos mas. Pause seu vídeo, reflita e, na sequência, responda. Muito bem. É preciso mais e somar, ideia de adição. Então, traga mais para a educação e menos mas, oposição, contrariedade, adversidade. Qual a ideia? Pare de reclamar e ficar arrumando motivos para não fazer. Então, é preciso eu ter mais gente que queira fazer e menos pessoas que se neguem a fazer. É preciso criar mais qualidade e parar de oferecer menos qualidade. Essa é a ideia, então, da situação aqui apresentada por Marcelo Miller. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e essa, então, foi a aula de linguagens.